nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Se você já faz parte da nossa comunidade, a Comunidade Encontro, ou nos visita aqui, recebeu esse link de um amigo ou familiar, sinta-se acolhido em nosso meio. Esse canal tem como objetivo compartilhar as nossas reflexões das nossas séries de palestras na Comunidade Encontro. Se quiser conhecer melhor a nossa comunidade e acompanhar as nossas atividades, siga-nos também no Instagram, @EncontroComunidade. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens na Encontro chamada de Sem Rodeios, conversas francas sobre temas difíceis. O que nós queremos é falar sobre temas sensíveis na nossa cultura, mas numa perspectiva do cuidado, do acolhimento, do amparo pastoral. Como bem mostra o trailer dessa série, que nós vimos aqui no início desse vídeo, nós temos camadas, algumas camadas mais dolorosas, algumas camadas mais profundas, e nós cremos que a comunidade cristã deveria ser o lugar mais seguro para se realizar as perguntas mais difíceis. A igreja, a comunidade cristã, deveria ser o lugar mais seguro para se realizar as perguntas mais difíceis, ser um espaço de cuidado, ser um hospital da alma. Agora, qual é o diferencial dessa série? Vamos lá. O que não queremos aqui é inflamar debates, alimentar polarizações nas casas, nas famílias, nos relacionamentos também. Não queremos gerar disputas sem pé nem cabeça, ou seja, sem propósito algum, discussões vazias, falar por falar. Também não queremos aqui tratar temas difíceis de forma impessoal. Não. Por trás de cada tema que iremos abordar nas próximas semanas, existem sofrimentos reais, vidas reais, dores reais. Nós queremos ter esse tato, histórias que precisam de cuidado e acolhimento. Com isso, o que então nós queremos? Nós queremos ser uma comunidade que se importa, um canal de cuidado. Philip Keller, ele cunhou a expressão ovelha tombada. Keller foi um filho de missionários, ele cresceu na África e foi literalmente um pastor de ovelhas. E ele conta que quando a ovelha está com muita lã ou ela está muito pesadinha e ela vem a cair, ela não consegue se levantar sozinho. É necessário que o pastor, o cuidador, vá ao encontro dela, coloque ela de pé e assim ela consegue caminhar. O que nós queremos é oportunizar esse cuidado. Nós, muitas vezes, precisamos desse colo, precisamos desse cuidado, mas eu e você também podemos ser esse canal de cuidado para com os outros, um ombro que acolhe. Com isso, nós precisamos evitar aqui dois extremos nessa série, a conformação e o conflito. A conformação e o conflito. Recentemente eu ouvi a seguinte frase: os extremos são dois lados da verdade que enlouqueceram. É exatamente isso. O conformador fala de acolhimento, fala de cuidado, está certo, mas abre mão de princípios, é moldado pela cultura ao redor. O conflituoso quer as coisas certas, isso está muito bom. O problema é transformar cada discordância em um campo de batalha, um ambiente bélico. Esses dois extremos não são saudáveis. Assim, o que nós queremos é evitar esses dois polos, a conformação com a cultura e o conflito desnecessário que não cuida. E hoje, nós vamos iniciar com esse tema, identidade e gênero. Um parênteses aqui, lembrando que nós iremos conversar sobre esse tema na perspectiva do cuidado pastoral.
Eu não vou aqui me aventurar em áreas técnicas, científicas, debates nas diversas ciências que são importantes, mas quem foge do nosso objetivo e até mesmo da minha alçada de conhecimento. O nosso foco aqui será o cuidado das pessoas, o cuidado pastoral, ok? Pois bem, essa série de reflexões chamada Modern Family, Família Moderna, talvez seja uma das séries que melhor diagnostica as configurações das famílias de hoje. Uma série caulá divertida, caulá forçada demais, enfim. Mas eles abordam temas quentes, temas presentes na cultura por meio da comédia de forma divertida. Por exemplo, a imigração, questões raciais, questões de identidade, relacionamentos homoafetivos, há um casal homoafetivo na família da série, enfim. Mas essa série é apenas uma gota dentro de um oceano muito maior. Porque nunca se discutiu tanto, nunca se falou tanto, nunca se produziu tanto sobre questões de identidade de gênero, relações homoafetivas, nos filmes, nas universidades, nas séries, movimentos políticos e culturais. Nossas famílias estão inseridas também nessa cultura, nossos filhos estão inseridos nessa cultura, trazendo também para dentro de casa as perguntas. A cultura, ao mesmo tempo, ela se tornou uma arena de debates. O ponto é que, em meio a tudo isso, em meio às brigas, às ideologias, os extremos, existem pessoas com perguntas reais, existem pessoas com dores reais, há sofrimentos reais. Ainda na minha época de escola, eu me recordo de um rapaz, ainda nos anos 90, de outra série, com 9 ou 10 anos de idade naquela ocasião, e ele tinha ali toda uma gestualidade homoafetiva muito característica. Eu não tinha contato com ele por ser de outra série, também calhou que logo em seguida eu havia me mudado de escola, mas não pouco tempo depois eu fico sabendo que ele havia cometido suicídio. Refletindo agora, olhando para trás e refletindo naquilo, ele era alguém que possivelmente sofria demais, alguém que fazia perguntas existenciais, que tinha dores reais, perguntas sobre a sua identidade, numa cidade até então pequena, conservadora nos seus costumes, anos 90, ou seja, nem tudo é debate ideológico. Existem sofrimentos reais, existem questionamentos reais, e é isso que nós queremos focar, no cuidado das pessoas a partir desses questionamentos. Uma linguagem que nos é importante na nossa reflexão de hoje é a chamada disforia de gênero. De forma bem simples e objetiva, disforia de gênero é uma forma de sofrimento associada à identidade e gênero. Quando uma pessoa percebe aqui uma incompatibilidade entre o seu sexo biológico e a forma como ela percebe a si mesma. Ou seja, de um lado há um sexo biológico, as genitálias indicam uma biologia, a forma como nós viemos ao mundo. Mas a disforia de gênero é quando internamente os desejos do indivíduo, as emoções, as atrações não correspondem ao sexo biológico. É claro que o que eu estou trazendo aqui é somente um pedaço, uma ponta do iceberg, lá no início, onde existe todo um mundo de reflexões que acontecem dentro do contexto das academias, nas diversas áreas, nas ciências sociais, acerca de qual é a origem dessa disforia. Se está na genética, se é uma mera decisão, se o ambiente molda, enfim. Cada logia, cada área da ciência vai trazer as suas contribuições e vai debater aqui nos seus nichos. E esses debates aqui, eles não estão desapercebidos. Mas o que nos interessa hoje é, por uma questão de foco e tempo, ok, a partir disso, o que nós vamos fazer a partir daqui? Qual vai ser a nossa postura com essas pessoas que vivem e sofrem nessa realidade? Nós conflitamos, como muitos setores religiosos, ou nós nos conformamos com a cultura? Naturalmente,
como comunidade cristã, o nosso ponto de partida é a palavra de Deus, que é o princípio de vida e fé. Decorre que na sabedoria bíblica, o ser humano ele é concebido na sua forma integral. A palavrinha hebraica aqui é nefesh, é vida. O ser humano como um todo, corpo, alma, espírito é uma coisa só. A Bíblia não departamentaliza essas áreas. A Bíblia não separa o ser humano em compartimentos. A sua realidade física do ser humano, emocional, espiritual, fazem parte desse ser integral. Resumo da ópera, como ponto de partida aqui da nossa reflexão. Na ótica do pensamento hebreu, a ideia de que o corpo biológico reflete um gênero, mas os meus desejos, atrações, o que eu sinto dentro de mim reflete outro gênero, essa separação, essa dicotomia é estranha à sabedoria bíblica. O ser humano é visto na sua integralidade. Já vamos retornar aqui a esse ponto. Perceba, trazendo aqui como uma ilustração, imagine que a criação original de Deus é como uma Ferrari vermelha, perfeita, tudo redondinho, tudo maravilhoso. Esse era o plano original de Deus. Decorre que hoje, quando nós enxergamos esse mesmo carro, nós enxergamos a sua versão batida, com a marca da ruptura. Não era para ser assim. Não era esse o plano original de Deus. Por que eu digo isso? Porque à luz da sabedoria bíblica, todas as nossas crises, os nossos sofrimentos, todas as formas de disforia encontram o seu contexto aqui, na queda, no carro batido, na ruptura. Cada um de nós, sem exceção, cada um de nós experimenta de alguma forma essa ruptura, essa queda. E toda teoria, toda logia, toda ciência que busca conceituar, definir o que é identidade, ela enxerga eu e você a partir desse carro batido, da realidade da queda. O fato de não vivermos a realidade dessa integralidade do ser humano, do nefesh, da vida, na sua máxima potencialidade, é fruto dessa ruptura. Então, se essa é a nossa realidade de ruptura, o que então define a nossa identidade? Na ótica da narrativa bíblica, são vários os textos que poderíamos trazer, mas há uma passagem no livro de Efésios que nos é central, no capítulo 2, versículo 10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. O que é interessante aqui é essa palavra criação. No português, criação. Mas a palavra grega é poiema, que, como você pode perceber, é a raiz da palavra poema. Ou seja, numa tradução literal, nós somos poemas de Deus, obra-prima de Deus. Perceba a profundidade disso. E esse mesmo termo, a poema, ele era aplicado no contexto do trabalho manual de um artesão. O artesão, o artista, ele faz as suas obras com as suas mãos, ou seja, eu e você somos uma obra de arte do Criador, desenhados com o dedo de Deus, não apenas obra, mas uma obra-prima. Você consegue perceber a beleza disso? Você consegue perceber a profundidade disso? A minha identidade não está dentro de mim. A minha identidade não está no ser homem, ser engenheiro, ser pastor, ser brasileiro. Não. A minha e a sua identidade está na palavra daquele que nos criou. Nós somos poemas, obra-prima de Deus. Vivemos essa ruptura, mas somos obra-prima de Deus. Ou seja, é uma declaração que vem de fora. Agora, trazendo isso para o nosso tema de hoje,
um ponto de onde as ideologias de gênero e todo esse movimento na cultura, talvez ele contradiz, reside no fato de que a identidade ela é definida pela sexualidade, ou seja, o que está dentro de mim. Gay, bissexual, heterossexual, trans, ou seja, as catalogações, elas definem a identidade. A identidade é definida por fatores internos, os desejos, os sentimentos, a experiência interior. É claro que esses são elementos importantes na constituição da nossa identidade. O ponto é, se o que está dentro de mim me define, eu nunca vou achar uma definição satisfatória. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo ruptura, eu vejo o carro batido, eu vejo a desconexão. O que nos define precisa vir de fora. Qual é a palavra que vem de fora? Como vimos nessa passagem de Efésios, Deus nos faz em Cristo poema. Agora, se Deus nos faz um poema e isso transmite a nossa identidade, qual que é o propósito disso tudo? Para que Ele nos faz poema? E as linhas finais do verso 10 apontam para o propósito de Deus. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de praticarmos. Ou seja, Deus nos faz poema e nos convida a nos tornar poema, a partir do exercício da sua vontade, viver de acordo com os seus desígnios, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida sexual, na concepção de quem nós somos. É claro, nós temos a nossa ruptura, nós somos esse carro batido, mas buscar essa vontade de Deus, experimentar a sua graça ali em meio aos nossos conflitos e dores. Dito isso, quando falamos sobre a prática homoafetiva, percebam, a prática, diversos textos da sabedoria bíblica apontam para uma direção onde não se compactua com a prática homoafetiva. Ou seja, é uma prática que não corresponde aos propósitos de Deus, o ser poema de Deus. Eu não vou aqui me ocupar com a leitura desses textos, mas a pergunta ela é posterior. O que nós faremos a partir daqui? Como acolher uma pessoa que vive essa disforia? Penso aqui em pessoas que reconhecem essa realidade, querem viver como obra-prima de Deus, viver os seus desígnios e vontade de Deus, mas dentro de si há uma luta, um sofrimento. Um exemplo nesse sentido. Ed Shaw, um pastor inglês anglicano, ele escreve um livro onde ele elabora um pouco das suas lutas pessoais. E para mim o que mais me chama a atenção é quando ele utiliza a expressão momentos chão de cozinha. Quando ele senta na cozinha da sua casa e começa a chorar. Por quê? Por que, Senhor? Por que eu luto com isso? Percebam que aqui ele ouve duas vozes, os dois extremos. De um lado, vozes que dizem que ele deve se conformar, seguir os desejos do coração, seguir as suas atrações, seguir o que o coração diz. Do outro, as vozes do conflito constante, como se você pudesse entrar num estado indolor, num estralar de dedos. Assim, três coisas, dentre vários outros pontos, que me chamam a atenção a partir deste exemplo e testemunho de Ed Shaw. Primeiro, Ed Shaw, ele escolheu a vida celibatária. Ora, numa cultura onde nós vivemos, onde o prazer adquiriu um status de Deus, você falar em uma vida celibatária soa como uma ofensa, porque nós queremos o prazer acima de tudo. E no caso de Ed Shaw, essa foi a forma como ele encontrou de buscar uma vida de acordo com a vontade de Deus, preservando também a sua vida e testemunho, ser obra-prima de Deus. Segundo, no convívio com a sua solidão, ele investe em pessoas ao seu redor, vida em comunidade, vida em comunidade.
ele investe em relacionamentos, ele exercita na prática a família estendida. Os conflitos aqui são profundos. Viver isso em isolamento agrava ainda mais. Ele experimenta aquela fórmula bíblica de Paulo de uns aos outros, acolher uns aos outros, amar uns aos outros. Dentro desse contexto, é muito importante ter essa percepção da vida em comunidade, pessoas ao redor, relacionamentos, pessoas que nos amam. Em terceiro lugar, ele pratica o que ele chama de Cristo-estima. No mundo de tanta autoestima, autoconhecimento, auto-eu, a Cristo-estima o faz lembrar que a identidade dele não está a partir do que ele sente em primeiro lugar. Não que o que nós sentimos não é importante, mas em última análise, a identidade, ela vem de fora de nós, do que nós somos, poemas de Deus. E Ed Shaw, para mim, a partir desse livro, também a partir do exercício da sua vocação na mentoria de pessoas que lutam as mesmas dores, nas suas conferências, ele se torna poema de Deus também na vida de outras pessoas que lutam com os mesmos desafios. Enfim, a partir de tudo isso que nós refletimos e dialogamos até aqui, algumas palavras pastorais de construção no contexto familiar. Ou seja, eu queria tomar um tempo aqui bem objetivo para tratar dessa ideia, dessa temática, construindo uma identidade cristã forte na família. Primeiro, elabore um projeto de formação espiritual no lar, na sua casa, na sua família, diariamente. Todas as semanas, as crianças e adolescentes, pelo menos aqui da nossa comunidade, recebem um material para estudo nos lares. Não é o material, o único material. Existem outros materiais disponíveis. O ponto é, aproveite essas oportunidades. Não subestime o poder na cultura. Não estou aqui apenas me referindo a batalhas ideológicas na questão de gênero, mas na cultura como um todo. Fortaleça a identidade na família a partir dessa intencionalidade. Essa identidade, quando ela é fortalecida a partir de foco, a partir de uma construção, refletindo um plano bem elaborado de estudo familiar também na família. Mas também, em segundo lugar, e se possível, o ingresso em uma escola com cosmovisão cristã. Se possível, eu digo isso porque isso envolve questões financeiras, isso também envolve até mesmo a viabilidade, ao menos na região da Grande Florianópolis, nós não temos tantas opções assim. Se não for possível esse ponto, o ponto anterior ele ganha ainda mais peso, porque é na família que as coisas acontecem. Mas as chamadas escolas confessionais, é claro, elas não são perfeitas, mas elas tendem a auxiliar nesse processo dessa construção de identidade que fará toda a diferença na vida daquela criança, daquele adolescente, também na sua fase adulta. Em terceiro lugar, que é muito importante, enraize a sua família na vida em comunidade. Pare de brincar de igreja. Seja ativo na participação da comunidade, nos ministérios da comunidade, visitando uns aos outros, nos relacionamentos com pessoas dentro da comunidade, pessoas também de fora, na vida em comunidade como um todo. A reflexão que nós tivemos aqui hoje, ela está longe de se esgotar. São muitas as camadas de reflexão. Mas o que nós queremos aqui é construir a importância desse fortalecimento, dessa construção da identidade na família, mas ao mesmo tempo nós queremos oportunizar o cuidado de pessoas que sofrem. Ser esse canal de construção da identidade na família, pela graça de Deus, mas também aquela mão estendida, o ombro que acolhe, ama e abraça. Concluindo, Henry Nouwen foi um padre católico holandês de muita sabedoria. Eu mesmo
realizo várias citações deles em minhas reflexões e mensagens, e há um consenso entre os biógrafos que Henry Nouwen experimentava atração por homens e lutou profundamente com a sua identidade afetiva. Enfim, ele traz em um dos seus escritos a seguinte afirmação: assim, estou orando mesmo sem saber como orar, descanso mesmo quando me sinto impaciente, tenho paz quando eu estou sendo tentado, sinto-me seguro em meio à ansiedade, cercado de uma nuvem de luz, mesmo quando estou no meio das trevas, em amor, enquanto ainda tenho dúvidas. Não é belo? Talvez no final dessa conversa, algumas perguntas ainda permaneçam. Talvez nem tudo possa ser respondido, mas a nossa esperança nunca esteve na capacidade de entender tudo. A nossa esperança está em Cristo, no Pai, que nos fez poema de Deus em Cristo. Na cruz, nós encontramos um Deus que nos conhece completamente. E ainda assim, apesar da nossa ruptura, do carro batido, Ele nos ama profundamente. Um Deus que vê as minhas e as tuas lutas, os nossos medos, as nossas perguntas. Mas essa é a boa notícia. Ele não se afasta de nós. A cruz nos lembra que a nossa identidade não está em nossos sentimentos, apesar de ser um componente importante para a vida. Não está nos nossos sucessos, nos nossos fracassos. A nossa identidade está na graça de Deus revelada em Jesus, que nos faz poemas. Poemas. A graça ela sempre será maior. Maior que a culpa, maior que a confusão, maior do que qualquer luta que nós carregamos, porque na cruz e no túmulo vazio, Deus já deu a sua palavra final. E essa palavra é graça. Graça. E é assim, nessa mesma graça, que eu espero vocês aqui na semana que vem, em continuidade nessa série de reflexões. Até lá!